Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20 na NVI. Por favor, pessoal da comunicação aí. Muito bom. Você pode ler bem forte comigo, apesar da máscara? Podemos? Bem forte. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nesse texto aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala de 3 pessoas que estão aí. Você consegue identificar quem são essas 3 pessoas? Uma é o Senhor Jesus Cristo. Quem é a outra? Deus Pai. Quem é a outra? E tem gente que ficou com dificuldade. Verso 18. Ficou com dificuldade porque, diz o texto, deixe-se encher pelo Espírito. Na sua Bíblia, o Espírito aí deve estar com letra maiúscula. Afinal de contas, Espírito Santo, quem ou o quê? Qual é a pergunta certa a ser feita? Quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo? E nessa noite eu preciso falar com você a respeito do Espírito Santo. E ajudar muitos que estão participando conosco também pela internet a saber responder essa questão. Parece estranha essa abordagem que estou fazendo. Quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo? Qual é a pergunta certa a ser feita? Mas eu quero provocar reflexão sobre qual o tratamento que você tem dado a essa questão. Embora nós, os batistas, tenhamos sido ensinados, aprendemos, temos na nossa declaração de fé e doutrina, que o Espírito Santo é um ser pessoal, é Deus com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, a abordagem prática em relação ao Espírito Santo para muitos crentes tem sido de que ele não é uma pessoa da Trindade, mas sim uma força ativa de Deus. A abordagem tem sido essa, embora muitos digam, não, o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, é uma das pessoas da Trindade, mas a abordagem prática tem sido diferente disso, tem sido de que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eu imagino que essa afirmação que eu acabei de fazer leve a alguns ou a muitos a ficarem chocados. Talvez você esteja pensando, como assim, pastor? O Espírito Santo é a força ativa de Deus? Isso é coisa de testemunha de Jeová. Eu lá sou testemunha de Jeová, eu sou batista, ou eu sou presbiteriano. Mas deixe-me avançar um pouco mais, para então você se certificar de que você não esteja, na prática, demonstrando o mesmo que os testemunhos de Jeová acreditam ser o Espírito Santo. Porque eles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a força ativa de Deus. Os testemunhos de Jeová não acreditam em 3 pessoas e um só Deus. Eles afirmam que nós que cremos na Trindade, na verdade, nós temos 3 deuses, quando nós não temos, nós temos um só Deus, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Isso parece confuso? Então vamos tentar deixar isso mais claro para alguns que podem ainda ter algum tipo de dificuldade com a compreensão a respeito disso. Se eu estivesse segurando aqui
aquele objeto que a galinha coloca, você compra no mercado, você faz frito ou cozido, como é que é o nome daquilo? Ovo. Então imagina que eu estou segurando aqui na minha mão um ovo de galinha. O que é que você está vendo? Se eu tivesse aqui, imagina que eu estou com um ovo de galinha aqui na minha mão, ok? O que é que você está vendo? Um ovo? Um ovo? Sim ou não? Sim. Mas o ovo que você está vendo é só o que você está vendo? Não? O que é o ovo? Casca, clara e gema. Mas o que você está vendo? A casca ou o ovo? O que você está vendo? O ovo. Através da casca. Através da visão da casca. O que você vê é a casca. O invólucro. Mas o invólucro e a casca só não é ovo. Nós chamamos de ovo a composição dos três. Casca, clara e gema. Sim ou não? Da mesma forma é Deus. Se você estivesse olhando um ovo por, talvez aí, uma ressonância, você viria os três. A casca, a clara e a gema. Mas quando nós pegamos o ovo, nós vemos só o ovo e dizemos, aqui está um ovo. Se o ovo tivesse furado e a gema e a clara não tivesse mais ali, você ia chamar de ovo ou você ia chamar de outra coisa? Você ia chamar de quê? Casca de ovo. Ok? Ficou fácil? Então Deus é um só, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos que dizem crer que o Espírito Santo é um ser pessoal, na verdade estão tratando ele como uma coisa e não como uma pessoa. Na verdade estão acreditando nele como uma força ativa de Deus e não como Deus, Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Eu receio que esse problema exista porque muitos pastores tiveram muito problema e dificuldade para ensinarem sobre o Espírito Santo. Talvez pela preocupação de não serem confundidos como, por exemplo, adeptos do pentecostalismo, porque falar em Espírito Santo em nossos dias, e de décadas e décadas para cá, dependendo do que se fala, pode ser confundido como um adepto do pentecostalismo. E por causa disso, muitos pastores fizeram uma abordagem apenas superficial ou teológica, que até despertou muita curiosidade a respeito do Espírito Santo, mas pouco entendimento. Consequência, leva a maioria dos crentes a enxergarem o Espírito Santo na prática como a manifestação do poder de Deus, mas não como sendo um ser pessoal, uma pessoa da Trindade. Então eu afirmei lá atrás que provavelmente você esteja vendo na prática, ou esteja tendo na prática, ou a prática de tratar o Espírito Santo como uma força ativa de Deus e não como ser pessoal, uma das pessoas da Trindade. Então eu vou propor aqui um teste rápido. Eu vou fazer 4 perguntas e as farei bem pausadamente para você entender a pergunta. Eu vou fazer cada uma delas pausadamente para que você possa responder a cada uma antes que eu faça a próxima pergunta. Então vamos à primeira pergunta. Você se sente constrangido de orar falando com o Espírito Santo, porque parece que você não está falando com Deus? É como se você falasse, Espírito Santo, como eu orei no princípio, Espírito Santo, é como se você não estivesse falando com Deus.
Você se sente constrangido de orar falando com o Espírito Santo, chamando ele pelo nome, Espírito Santo, porque parece que você não está falando com Deus? Segunda questão: você se sente estranho se orar falando com o Espírito Santo, sem mencionar a palavra Deus? Ou tem que ter a palavra Deus na oração? Terceira pergunta: você tem dificuldade de falar com Jesus Cristo em oração? Aliás, você não tem dificuldade de falar com Jesus Cristo na oração. Você ora falando com Jesus Cristo, mas não fala com o Espírito Santo, igual você fala com Jesus Cristo na oração? Você tem essa dificuldade? Quarta e última pergunta: você pede a Deus para ser cheio do Espírito Santo, ou ser capacitado com dons, ou que Deus revele os dons que te deu, mas não pede falando com o próprio Espírito Santo? Em vez de você pedir Espírito Santo, você pede Deus Todo-Poderoso, Pai amado, ou você pede ao próprio Espírito Santo? Se a tua resposta for sim a pelo menos uma das perguntas que eu acabei de fazer, então você certamente está reconhecendo que existe um escrúpulo construído em você que te impede de se relacionar com o Espírito Santo como se fosse um ser pessoal. E por que disso? De onde vem esse escrúpulo? Ele vem de uma teologia disseminada há séculos, e muito intensamente a partir do século passado, e no Brasil muito intensamente a partir da segunda metade do século passado, chamada cessacionismo. E o que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma visão teológica que diz que cessaram de existir nos tempos da igreja primitiva os dons do Espírito Santo. Os dons carismáticos, sobretudo, do Espírito Santo. Eles cessaram. Falar em línguas não existe mais. Interpretar as línguas estranhas também não existem mais. Milagres não existem mais. Curas não existem mais. Discernimento de espíritos não existe mais. Todos esses são chamados dons carismáticos. Aqueles que creem no cessacionismo e pregam o cessacionismo, pregam que esses dons não existem mais. Porque não há mais necessidade para eles existirem, é o que afirmam. E dizem que quando o cânon bíblico, ou seja, os 66 livros da Bíblia Sagrada, que compõem a Bíblia Sagrada, foram fechados, quando a Bíblia Sagrada, como nós a conhecemos, foi concluído o seu cânon, então ali cessaram os dons, porque não havia mais necessidade para eles serem manifestos, porque seriam eles, antes do cânon fechado, que davam confirmação e revelação a respeito da obra do Espírito Santo. E esta visão teológica, ela é defendida entre muitos batistas chamados tradicionais, da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Reformada, aqui no Brasil. O problema do pentecostalismo para aqueles que creem no cessacionismo é que o movimento do pentecostalismo, ele acredita no continuismo, ou seja,
O Espírito Santo ainda hoje está agindo, ele continua fazendo, dando esses mesmos dons aos crentes, como ele fazia nos tempos da igreja primitiva. E lá no princípio do século passado, nos Estados Unidos, foi quando começou o movimento pentecostal. E aqui no Brasil começou a partir da década de 50 do século passado. O movimento pentecostal, ele tinha algumas características. Primeiro, os cultos, a liturgia, ela era mais fluida. As pessoas, elas se portavam mais à vontade para se manifestar, quando cantando, quando louvando, quando adorando a Deus no culto. Enquanto os chamados tradicionais tinham sempre um formato mais pragmático. Sempre um coral aqui atrás, a música sempre conduzida por um órgão, sempre tendo aqui na frente um regente para a congregação, sempre cantando aqueles hinos específicos de um determinado inário, e sem nenhuma manifestação dos chamados dons do Espírito, que os pentecostais diziam ter em suas reuniões. Então a liturgia era bem diferente, mas também a teologia era bem diferente. Os pentecostais criam no chamado batismo no Espírito Santo, quando era uma experiência à parte, separada da experiência da salvação e o batismo com o Espírito Santo para todo aquele que recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Era, portanto, uma ação do Espírito Santo para capacitar o crente com dons espirituais, visando equipar a igreja, como diz lá em Efésios, em Romanos e em 1 Coríntios. Então, aqui no Brasil, na década de 60, no século passado, 1960, começou um movimento em meios batistas chamado renovação espiritual. Isto acabou gerando um grave problema. Pastores batistas da Convenção Batista Brasileira começaram a ter certas experiências, e alguns membros, ou vários membros, igrejas inteiras, passando a ter experiências com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com manifestações carismáticas no culto, em reuniões. E isto ia contra a teologia cessacionista, que era dominante em meio aos batistas chamados tradicionais. Então, na década de 60, aconteceu o cisma dentro da Convenção Batista Brasileira, e importantes líderes de igrejas batistas e as suas igrejas saíram da Convenção Batista Brasileira, crendo no continuinismo. Na verdade, eles foram solicitados que se retirassem da Convenção Batista Brasileira. E eles fundaram a Convenção Batista Nacional. Uma igreja muito conhecida por todos nós e que é uma das signatárias e fundadoras dessa Convenção Batista Nacional, é a Igreja Batista da Lagoinha, pastor Márcio Valadão. E outros que são batistas, mas por crerem que o Espírito Santo continua hoje agindo como fazia nos tempos da igreja primitiva, nos tempos dos apóstolos, foi necessário então que eles deixassem a Convenção Batista Brasileira, fundassem a Convenção Batista Nacional e pudessem continuar batistas, porque o que nos faz ser batistas são os nossos princípios batistas e a nossa doutrina. E em se tratando de doutrina do Espírito Santo, a única questão que a doutrina, ou a declaração de doutrina,
da Convenção Batista Nacional tem diferente é a afirmação de que ainda hoje o Espírito Santo opera capacitando com dons carismáticos os crentes para capacitar e equipar a igreja de Cristo. Ao longo do tempo, vários pastores e igrejas também foram tendo esse despertar na busca de uma relação mais próxima, mais íntima com o Espírito Santo. E por causa disso começaram também a experimentar manifestações carismáticas nas suas igrejas. E a cada vez que isso acontecia, era um problema, gerava fratura no corpo das igrejas da Convenção Batista Brasileira, levando vários pastores a terem que deixar o ministério de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira e se filiar à Convenção Batista Nacional. Porém, em 2000, no ano de 2000, lá em Guarapari, a Ordem dos Pastores Batistas da Convenção Batista Brasileira, entendendo a necessidade de pacificar essa situação e esse assunto, uma vez que as igrejas batistas que estavam deixando a Convenção Batista Brasileira permaneciam batistas, permaneciam com os princípios batistas, com a identidade batista, mas com esta questão específica. Muitas igrejas batistas também, cujos pastores não abertamente declaravam crer no continuismo da ação do Espírito Santo em capacitar com dons os crentes e a igreja, mas os seus cultos já não eram mais os cultos chamados tradicionais. Eram cultos onde os crentes batiam palmas, cultos em que instrumentos dos mais diferentes compunham o altar e acompanhavam a congregação, igrejas em que a presença de um coral no altar não mais se manifestava, já não era mais como antes, aquele lugar específico do coral. Tivesse coral cantando ou não, lá estavam os bancos ou as cadeiras do coral. Enfim, igrejas que deixaram de ter os seus púlpitos tradicionais, que eram móveis grandes, alguns muito grandes, sendo trocados por pequenas estantes de diferentes formatos. Cultos em que os crentes aplaudiam a Jesus, aplaudiam ao Espírito Santo, aplaudiam Deus Pai Todo-Poderoso, bem diferente daquilo que era a liturgia chamada tradicional batista. E com isso começou também a se chamar as igrejas de renovada. Fulano agora é da igreja renovada, a igreja dele renovou, e foi fazendo assim, foi assim, construindo um certo distanciamento entre as igrejas, e uma dificuldade que em nada agradava ao Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, amém? Você está aqui? Ele é o único e verdadeiro Deus? Não há outro Deus além dele? E esse nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, ele é Deus de comunhão, ele não é Deus de divisão. Ele é Deus de comunhão. Ele nos reúne, sendo nós diferentes em tantos aspectos, para sermos um só corpo. Deus é Deus de comunhão, não é Deus de divisão. E em 2000, lá na cidade de Guarapari, eu estava lá, foi realizado o Congresso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, quando o tema, o Espírito Santo, os dons espirituais e a igreja foram tratados
e uma pacificação surgiu a partir de então entre ambas as convenções brasileira e nacional, e mesmo entre pastores e líderes da própria Convenção Batista Brasileira, de modo que passamos a não ver mais pastores da Convenção Batista Brasileira, de igrejas da Convenção Batista Brasileira, porque o pastor não é da convenção, o pastor é da igreja, filiada à convenção, né? Nós passamos a não ver mais com frequência, e vem se tornando cada vez menos identificado alguma situação em que um pastor batista da Convenção Batista Brasileira, tendo experimentado uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo e experimentado a manifestação dos dons carismáticos, quer na sua experiência pessoal ou na igreja, passaram a não mais serem constrangidos a deixar a convenção por causa disso. Porque não é isto que faz de nós sermos pentecostais ou batistas. Há grandes diferenças. Por exemplo, a denominação batista brasileira sempre conviveu com duas visões teológicas, calvinista e arminianista. Sempre houve entre nós aqueles batistas que tinham uma forte convicção calvinista e outros com uma forte convicção arminiana. E isto não gerava esse tipo de dificuldade. Mas o que é essa síntese que eu fiz sobre o cessacionismo e a sua influência tem a ver com a questão inicialmente levantada no início do texto? Espírito Santo, pessoa ou força ativa de Deus? Como é que você tem visto na prática? Por que disso? Por que estou perguntando isso? Porque, amados, de cada 10 irmãos a quem faço aquele teste de 4 perguntas, a maioria responde sim a pelo menos uma delas. A uma ou mais daquelas perguntas. Você tem constrangimento de, quando está orando, de orar falando com o Espírito Santo? Eu não sei porquê, eu não sei explicar, mas eu tenho. Eu falo em nome de Deus, eu falo com o Pai, eu oro em nome de Jesus, mas você fala com o Espírito Santo? Eu não sei porquê, mas eu confesso que, sei lá, eu tenho uma certa dificuldade. De onde vem isso? Desse senso comum que vem sendo construído ao longo de tantas décadas e levando muitos crentes a não enxergarem, a não verem, a não se relacionarem com a pessoa do Espírito Santo. O que revela isso e o quanto se faz importante e necessário o estudo da doutrina sobre o Espírito Santo, de modo que crenças limitantes por sugestão do senso comum, que geram essa aversão, repulsa, escrúpulos religiosos ou medo, deixem de existir e o cristão possa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Você ora falando com o Espírito Santo? O que é que nós cremos aqui? Que esse pastor crê, o que nós temos ensinado ao longo desses 22 anos, o que é que nós aqui declaramos crer? Nós declaramos crer tudo que a nossa declaração de fé e doutrina diz a respeito do Espírito Santo. E o que é que a nossa declaração de fé diz a respeito do Espírito Santo? Diz lá que ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não foi salvar ninguém. A obra de salvação, quem foi que realizou? Quem? Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é iluminar os homens e capacitar a compreender a verdade divina. Nossa declaração de fé e doutrina diz a respeito do Espírito Santo que o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo e os integra regenerados pelo Espírito Santo à igreja.
E tudo isso que a nossa declaração de fé e doutrina afirma é com base nos textos da palavra de Deus, a única regra de fé e prática para todos nós. Quem é o Espírito Santo na nossa declaração? Ele é quem dá testemunho de Jesus e o glorifica. E como é que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus e o glorifica, se não convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo? É ele que opera a regeneração do pecador perdido. É o nascimento espiritual, o novo nascimento espiritual, que é produzido pelo Espírito Santo, quando o homem se arrepende, reconhecendo-se pecador, confessa e pede perdão para Deus. Você está entendendo isso? O Espírito Santo é ele que sela o crente para o dia da redenção final. Nós temos um selo em nosso espírito, que está em nós, colocado pelo Espírito Santo, que habita em todo o crente, que nos faz ser reconhecidos, inclusive, pelo mundo espiritual da maldade. Eu não sei se você já teve essa experiência ou já ouviu alguém dizer que em determinada situação, uma pessoa manifestou lá endemoniada, ou chegou num lugar, tinha lá uma pessoa endemoniada, e o demônio, no corpo daquela pessoa, apontou para o crente e diz: esse aqui não, porque esse aqui é do Todo-Poderoso. Ou falou alguma coisa parecida. Alguém aqui já teve experiência assim? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Porque ele pode enxergar o selo com que o crente é selado. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo guia o crente em toda a verdade. O Espírito Santo é quem capacita o crente a obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo é quem distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Ouça o que a nossa declaração doutrinária diz. O Espírito Santo distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Ponto. Ele não diz apenas os dons tais, tais, tais e tais. A declaração nossa diz: distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Que interessante. A nossa declaração de fé, ela não é cessacionista. Se ela não é cessacionista, por que esta visão teológica, ela marcou tanto a história da nossa convenção, das nossas igrejas, a nossa história como batistas brasileiros? Você está entendendo? E por fim, a nossa declaração diz que a plenitude do Espírito Santo e o seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Sem a plenitude e o fruto do Espírito Santo na vida do crente, crente não tem vida vitoriosa, crente não tem vida testemunhante, não fala de Jesus para as pessoas. Por que não? Porque não está manifestando a plenitude e os frutos do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, selo da salvação, mas não a plenitude. Se a plenitude do Espírito Santo e o seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante, por que não são todos os crentes que dizem ter recebido Jesus como Salvador e Senhor, que declaram convicção a respeito da sua salvação, que estão testemunhando e trazendo pessoas para Jesus, que estão dando fruto de vida eterna, de vida regenerada,
de novo nascimento, de santidade, de amor, de pureza, de longanimidade. E trazendo pessoas para Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, o que está acontecendo em nossas vidas, e nós temos dificuldade de admitir isso, é que nós nos tornamos ativistas igrejeiros, ou ativistas de igreja, mas não servos do Deus vivo, e não instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, e manifestarmos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é o que nos capacita para uma vida cristã vitoriosa e que dá testemunho para a salvação de muitas vidas. Nós aqui nesta igreja também cremos na visão teológica do continuismo. Ou seja, os dons carismáticos do Espírito Santo continuam sendo derramados na igreja ainda hoje. E isto é notório. Pelo menos aqui nessa igreja. É notório. O grande problema que causa, irmãos, a muitos, é o medo, o receio. Eu confesso que eu no começo tive muito medo, muito receio. Porque o ser humano, ele é extremamente fácil de ser manipulado nas emoções. É muito fácil você envolver um grupo de pessoas e conduzi-lo a uma experiência de êxtase emocional, que necessariamente nada tem a ver com manifestação do Espírito Santo. E aí, nesta coisa desse êxtase, quando não existe ordem e decência, quando não existe o amadurecimento e o conhecimento na palavra de Deus, sim, é possível acontecer aquilo que nós conhecemos como meninice no meio da igreja de Cristo. É quando supostamente crentes estão ali sendo cheios do Espírito Santo, ou recebendo a manifestação do Espírito Santo, e começa a agir de tal forma a causar desordem. E o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Você crê nisso? E Deus é Deus de ordem. Ele não é Deus de confusão. O Senhor é Deus de ordem. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer tudo com ordem e decência. Equilíbrio. Equilíbrio. Então nós cremos assim por duas razões. Assim, eu concluindo, muitos pastores tiveram ou têm dificuldade, como eu tive no princípio, por recear serem mal falados, serem mal vistos, serem vistos como de uma categoria inferior. Agora é pentecostal. E muito se falou de pentecostal de uma forma assim, com demérito. E por causa disso, durante tanto tempo, nós fomos privados e nos privamos da plenitude do fruto do Espírito Santo na nossa vida, nos dando condições para uma vida vitoriosa e testemunhante. Então, aqui nós cremos no continuismo. O Espírito Santo ainda hoje opera como ele operava lá no passado. Baseados em quê? Duas razões. Primeiro, bíblica. Não existe nenhum texto bíblico que seja determinante para se crer no cessacionismo. Você vai ler todo o Evangelho, você vai ler as cartas paulinas, você vai ler as epístolas de Pedro, você vai ler todo o Evangelho, você não vai encontrar uma
palavra que denote, dê ideia, demonstre, assinale para a ideia de que o Espírito Santo apenas manifestaria esses dons para aquele tempo. Se Deus não determinou, se Deus não predeterminou um tempo para algo, quem somos nós para colocar tempo naquilo que Deus não colocou? Embora há alguns que façam exegese e digam que o texto diz, mas desconsideram outros contextos, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo. É como se no Antigo Testamento o Espírito Santo não existisse. Ele estava quietinho lá no céu, talvez lá pegando o sol, e ao longo de toda a história do Antigo Testamento ele não tivesse manifesto senão na criação. Mas nós encontramos em muitos momentos no Antigo Testamento expressões que deixam claro que foi a ação do Espírito. Por exemplo, Saul, ele sai da presença de Samuel e diz a palavra de Deus que ele foi tomado pelo Espírito e ele fica prostrado durante muito tempo ali. Ele fica caído, ele cai e fica prostrado, tomado pelo Espírito. E ele profetiza, a ponto de dizerem: rapaz, mas até Saul está entre os profetas? Quem já leu isso na Bíblia? Então, nós nos baseamos na Bíblia. Há uma razão bíblica para crermos que o Espírito Santo continua hoje capacitando com dons espirituais, tais como lá no Antigo Testamento. Lá nos tempos dos apóstolos. Segunda razão é a experiência. Nós temos constatado a manifestação do Espírito Santo com dons carismáticos, tal como vemos no Novo Testamento, aqui mesmo nessa igreja. Quem já presenciou uma manifestação do Espírito Santo aqui, operando algum tipo de sinal, milagre, algo extraordinário? Quantos estavam aqui naquele domingo pela manhã, há anos atrás, quando eu em pé aqui eram bancos, uma senhora entrou de cadeira de rodas, era a primeira vez que ela vinha à igreja, e eu fui levado pelo Espírito Santo a chamar aquela mulher, fazê-la ficar em pé, e ela vir andando até a mim, e ela ficou em pé e veio andando até mim, ficou do meu lado, em pé, sem que ninguém a segurasse. Depois ela voltou e sentou no banco. Quem se lembra de ter visto? Quem lembra disso aqui? Ainda hoje eu estava conversando com os irmãos na hora do almoço, e nós estávamos lembrando da... Como é o nome dela, Márcia? Thaísa Raquel. Quem lembra da Thaísa Raquel? Irmã do Vitão. Thaísa tinha sofrido uma cirurgia no joelho. E Thaísa tinha ficado com uma deficiência no joelho. Ela não estava conseguindo andar direito. E lá no retiro de consagração de vidas, quem estava no retiro de consagração de vidas? Esse retiro específico. Eu estava lá ministrando lá na frente e orando por cada uma das pessoas. Em determinado momento ela chegou e ela não conseguia falar, ela queria falar comigo, ela não conseguia falar, e ela me chamava e ela vinha se arrastando, e a perna dela, e ela tentando falar, e ela não conseguia dizer, ela não falava nada inteligível, e a perna dela se esticava, e quando torcia, era como se tivesse alguém. E quem aqui já passou pelas mãos de um quiroprata? Alguém já? Eu passei. Tive que fazer um tratamento com quiroprata. Meu irmão, então o negócio de esticar o pescoço e estalar. A primeira vez que eu passei por isso, eu falei, na segunda não faz mais não, porque eu me lembrava dos golpes de karatê, né? Você pode não acreditar, mas eu lutei karatê. Lutei nada, fiz um tempinho lá, dizer que eu lutava karatê. Estala tudo. Pega a perna da gente, estica,
Eu estou olhando para a Thaisa, tentando entender o que ela está querendo falar comigo, e eu estou vendo a perna dela se torcendo para lá, sendo esticada para cá. Era como se tivesse alguém fazendo ali. Era como não? Era o Espírito Santo de Deus operando ali. E ela, depois que acabou, ela levantou dali, ela correu, ela pulou, ela fez tudo que ela não podia. Está curada e está aí até hoje. É ou não é, Vitão? Pergunta o irmão dela, está sentado ali, é todo mundo que estava lá presente. Quantas vezes o Espírito Santo tomou alguém aqui para falar à igreja, exortar a igreja? Quantas vezes o Espírito Santo usou aqui para falar à igreja algo e trazer algo que ninguém sabia? Então nós temos razão bíblica, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e nós temos a experiência vivenciada com o Espírito Santo. Não dá para negar isso. Mas, irmãos, não obstante a nossa posição, que é de equilíbrio entre palavra e manifestação do poder de Deus, eu quero te fazer agora algumas perguntas. Provavelmente você se viu lá no começo como sendo uma das pessoas que verdadeiramente, na prática, não vê o Espírito Santo como uma pessoa, porque não se relacionou com ele até hoje. Então eu quero te fazer por causa dessas questões todas, no senso comum, da religiosidade, das crenças pessoais de algumas autoridades religiosas, que foram sendo disseminadas em mente de cristãos, que nos deixamos ser conduzidos sem uma reflexão sincera, verdadeira e profunda. Eu quero perguntar a você agora: você quer ter o querido Espírito Santo convencendo você a respeito do que é certo, do que é justo, para que você não venha tomar decisões erradas? Ou você quer ficar tomando decisão errada, que vai causar prejuízo a você? Você quer desfrutar de um relacionamento com o Espírito Santo, que habita você, se é que você recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador? Você gostaria de desfrutar um relacionamento com Ele? Você quer ser capacitado a obedecer à vontade de Deus, vencendo a inclinação da carne? Porque tem muito crente que não vence a inclinação da carne, e está sempre dizendo: eu não sei, eu estou sempre, eu não sirvo, eu não sei, eu não consigo. Por quê? Porque está faltando a plenitude do Espírito Santo. A carne está falando mais alta que o Espírito. Tem mais carne e menos Espírito. Você quer ser capacitado pelo Espírito Santo com os dons que Ele quiser capacitar você para promover a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo? Você quer ser um vaso de honra, instrumento afinado nas mãos do Senhor? Por último, você quer viver na plenitude do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito Santo na tua vida, para construir uma vida cristã vitoriosa e triunfante? Se você quiser, e se você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, então, chame pelo Espírito Santo. Comece a conversar com o Espírito Santo. Comece a orar falando com o Espírito Santo. Comece a se prostrar diante do Espírito Santo como teu Deus que Ele é. Não tenha constrangimento de falar com o Espírito Santo. Fale com o Pai, fale com o Senhor Jesus, mas fale com o Espírito Santo. Busque a Ele. Desenvolva um relacionamento com Ele. Abra o teu coração para Ele. Ele quer ter relacionamento comigo e com você, meu irmão, minha irmã.
É Ele que nos capacita para uma vida cristã frutífera e vitoriosa. Pois a palavra do Senhor diz que no mundo nós vivemos aflições em virtude do mundo estar sob o domínio do maligno. Mas aqueles que temos Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador, somos mais que vencedores sobre todas as coisas, se é que estamos em Cristo e cheios do Espírito Santo. Pensa um pouquinho sobre isso. E aí? Você tem tratado o Espírito Santo como uma coisa ou como teu Deus? E aí? Você tem se relacionado com o Espírito Santo ou você tem tratado o Espírito Santo como a força de Deus operando em você ou operando na igreja? O Espírito Santo é pessoa da Trindade. Ele é coigual ao Pai. Ele é coigual ao Espírito Santo. Quantas vezes eu olhei um determinado irmão cheio do Espírito Santo e eu ficava querendo aquilo que ele tinha, e eu ficava imaginando que aquilo fosse uma ação do poder de Deus, que o poder de Deus me alcançaria e eu começaria a falar em línguas. Ei, o próprio apóstolo Paulo diz que não é assim não. Isto nós não cremos, como creem os pentecostais, que o falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo. Não cremos assim. Porque o próprio apóstolo Paulo nos deixa claro que nem todos recebem o dom de falar em línguas, ou de interpretá-las. E diz mais, que o dom de línguas não edifica a igreja, edifica apenas a pessoa que fala. Só edifica a igreja se houver quem fale e interprete, para que a igreja possa ter conhecimento do que está sendo dito. Fora isso, não. Somente aquele que fala. E diz a palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, que os dons espirituais, os dons carismáticos, os dons de capacitação que o Espírito Santo nos dá, tem um propósito. Não é nos fazer ricos materialmente, não é nos fazer cheios de poder, não é por causa da gente, por causa de mim, é por causa da gente, a igreja. Os dons espirituais são capacitação que vem do Espírito Santo, para que nós equipemos a igreja, para que ela possa realizar o ministério de Jesus na terra. A igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo, sendo o próprio Senhor Jesus o cabeça da igreja. Então nós temos que ser o corpo de Cristo, tal como Ele quando estava entre nós. O Senhor curava enfermos, expulsava demônios, pregava o evangelho do reino. E Ele disse: estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, curarão enfermos. Os dons espirituais permanecem hoje, irmãos. E o Espírito Santo quer capacitar a sua igreja. Ele quer capacitar você, Ele quer capacitar a mim. Mas não pode ter esse negócio de eu ficar escolhendo qual é o dom que eu quero. Eu tenho que falar em língua. É tão bonito falar em língua. Quando eu vejo aquele irmão, agora então com o vídeo da Michele Bolsonaro, esposa do presidente da República, naquele momento ali, recebendo a notícia da vitória do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso irmão André, e ela ali, efusivamente, começa a falar em línguas. Aí tanta gente ridicularizou. Não é falar em língua, mas é tão bonito, eu quero tanto falar em língua. Nada disso. Eu quero aquilo que o Senhor quer para mim.
É Ele que sabe. Eu sou servo. Não sou eu que determino, não sou eu que escolho. A minha escolha deve ser, a tua escolha deve ser: eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Mas tem algo em relação ao Espírito Santo que precisa também ser dito. Porque Ele é Deus com o Pai e com o Senhor Jesus. E Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele diz: coração puro e mãos limpas. Nós não vamos ter uma comunhão com o Espírito Santo com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de inclinação para fazer o que é errado. Se nossas mãos, se nossas atitudes estiverem cometendo pecado, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, é preciso que nós estejamos buscando santidade. E é com coração puro e mãos limpas que nós podemos orar, clamar ao Senhor, clamar ao Espírito Santo. E o Senhor diz: clama a mim e eu vou te responder e te anunciar aquilo que você não sabe. Então nessa hora eu quero convidar você, começa hoje a buscar comunhão com o Espírito Santo. Começa hoje a buscar intimidade com o Espírito Santo. Não é possível isso se você apenas busca quando você vem à igreja. Isso precisa ser uma atitude cotidiana, todos os dias. Orar, falar com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter um encontro íntimo com o Senhor. Eu quero que o Senhor se revele mais a mim. Eu preciso ser capacitado pelo Senhor com tudo aquilo que o Senhor quer me capacitar. Fala agora, chama por Ele, diga para Ele: Espírito Santo, eu estou aqui, e eu me coloco rendido diante do Senhor, aos teus pés. Eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser um instrumento afinado nas tuas mãos. Faça comigo como o Senhor bem quiser. Dá-me as experiências que o Senhor quer que eu tenha, porque eu sei que não é para guardar para mim, mas é para eu ser capacitado para dar um testemunho de fé vibrante, ousado. É para que eu possa ser capacitado para vencer toda a inclinação da carne. É para eu ser capacitado para que o meu testemunho de fé seja tão intenso, tão marcante, que as pessoas que ouvirão serão constrangidas a ouvir e a querer saber mais a respeito da minha fé e da salvação, somente possível através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você quer isso? Fique em pé onde você está. Começa a falar com o Senhor aí. Não fica sentado. Se você quer isso, você quer começar algo novo na tua vida com o Senhor, levanta, faça algo em pé, de joelho, mas só não fica sentado. Se você quer mais do Espírito, você quer mais, você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito. Chama por Ele. Abra a sua boca. Fala com o Espírito Santo.